estava fazendo as contas ali, esse ano eu faço 15 anos de ESPM, e nesses 15 anos, realmente, a escola mudou muito. E essa grande guinada, certamente, manteve o DNA da escola, manteve a identidade da escola, mas ela se fortaleceu exatamente pela capacidade de produção de conhecimento. E isso se deve exatamente a esse conjunto de pessoas que, de uma forma ou de outra, se aproximaram e se instalaram na escola com muita vontade de trabalhar. Fazer pesquisa é sempre alguma coisa difícil, exigente, em tempo. A gente sacrifica muita coisa, porque tudo é demandante, mas, certamente, todos que estão aqui têm essa vontade muito grande de fazer a diferença. E eu acho que é nesse sentido que a gente se sente muito feliz, né, por ter esse conjunto de pessoas aqui. Eu não vou nomear quem é mais importante ou quem não é importante, mas todos nós fazemos essa diferença. E talvez uma coisa relevante de ser dita é as condições que a escola tem oferecido para que tudo isso aconteça. Eu acho que, nesse sentido, não poderia deixar de agradecer particularmente ao Marcos, até porque foi a pessoa que me trouxe para essa escola, é o responsável pela minha vinda. Bem, a minha participação hoje na escola ela está praticamente em 3 direções, né? Uma, eu continuo aí no mestrado, uma contribuição modesta em função de todas as outras exigências que a gente tem pela frente. Mas, enfim, estou trabalhando principalmente com a formação dos mestrandos enquanto professores e com o estágio de docência. Por outro lado, a gente continua coordenando o PIC e o PIBIC, né, que é absolutamente relevante, acho que o Ismael já teve a oportunidade de mencionar aqui. E agora, cerca de um ano, a gente está participando aí com a Joyce, a Cláudia e a Vânia, do Núcleo de Práticas Pedagógicas. E eu vou chegar exatamente no que era principal, que são as 3 pesquisas que o núcleo está desenvolvendo. Essas 3 pesquisas são pesquisas por demanda, ou seja, a vice-presidência acadêmica tem necessidade de algumas informações que, de uma forma ou de outra, a gente vai construindo. E o primeiro deles é o estilo de aprendizagem. É um projeto que surgiu a partir do mestrado, né, a partir da disciplina com os nossos mestrandos de PGI, que é fazer os professores perceberem que, dentro de uma sala de aula, você convive com diferentes estilos de aprendizagem. Logo, você precisa diversificar as suas estratégias pedagógicas para que você possa atingir o maior número possível de estudantes. As 2 mestrandas que estão nos ajudando diretamente nesse projeto estão aqui, a Cláudia e a Michele, já estão terminando aí o mestrado. O grande efeito colateral desse estudo é que ele tem promovido o diálogo sobre como aprender, seja entre os professores, seja entre os estudantes. E como hoje o foco de discussão na VPA é justamente a aprendizagem, até porque a competência para aprender é uma competência que a gente vai formando, logicamente, essa pesquisa vai nos ajudar bastante. Por enquanto, ela tem se concentrado no estágio de docência, e o Rio de Janeiro, de uma forma ou de outra, já mapeou aí um conjunto de disciplinas e de professores para que a gente tivesse a noção clara de como os estudantes da graduação aprendem nas suas respectivas áreas e os professores, portanto, pudessem planejar melhor a forma como trabalhar com eles. Então, grosso modo, é isso. O segundo também é uma pesquisa sob demanda da VPA, que é a representação social do que seja um bom professor. E aqui nós tivemos a possibilidade de ouvir, de levar em consideração as narrativas de 306 estudantes, em que eles relataram, na percepção deles, o que seria um bom professor.
Mais uma vez, o efeito colateral dessa pesquisa é a gente discutir a educação superior, é discutir o que é docência, o que me deixa particularmente feliz é que é o negócio da ESPM, ou seja, a ESPM faz educação. Portanto, a gente precisa ter um núcleo que pense a educação, inclusive a educação comparada, né? Até porque hoje é muito difícil a gente pensar numa educação made in Brasil. A gente precisa pensar numa educação que esteja antenada com as coisas que estão acontecendo nos diversos países. E, desse material, das discussões que foram geradas, a gente reestruturou uma versão do instrumento de avaliação docente, né? Esse instrumento, atualmente, está num processo de validação qualitativa e quantitativa, seja com os professores, sejam com os estudantes. Então, essa é a segunda pesquisa. E a terceira é o que a gente chamou aí arquitetura de currículo nos cursos de graduação, né? Essa pesquisa, como toda outra, ela começa por uma discussão de caráter bibliográfico e ela vai no sentido de ouvir os atores implicados. E, no atual estágio, a gente tem um número de entrevistas maiores, mas o que nós temos tratado são 9 entrevistas em profundidade que foram desenvolvidas com professores portugueses, de 3 instituições, que estão aí elencadas. E os resultados são muito interessantes, porque as nossas discussões recentes na VPA vão justamente nessa direção. Ou seja, os conteúdos perdem cada vez mais importância e o que ganha é a forma como nós trabalhamos com esses estudantes. E é interessante que essa forma é cada vez mais respeitando aquilo que eles chamam muito de um itinerário, ou seja, esses itinerários são cada vez mais pessoais, são cada vez mais individuais, porque eles justamente refletem os projetos que os estudantes trazem. Possivelmente, com isso, aquilo que a gente chamou, até muito recentemente, de grade curricular, ela perde muito importância, porque esses itinerários é que, de uma certa maneira, vai conduzir à construção da formação de cada estudante. Então, eu acho que esses resultados, que a gente sintetizou em 6, eles são extremamente relevantes. A redução dos conteúdos, ou da ênfase em conteúdo, a flexibilidade do currículo, porque ele ainda se mantém, a ampliação do número de disciplinas eletivas, até para respeitar esses itinerários, o foco no desenvolvimento de competências, a valorização da autonomia do estudante, porque, senão, não respeitaríamos os itinerários, e, portanto, o último é respeito aos itinerários mais pessoais e, portanto, capazes de mobilizar o estudante para a sua própria formação, que vai muito ao encontro do que foi mencionado ontem pelo professor Ismael e pelo professor Garcia, na exposição de uma experiência que eles tiveram recentemente na Finlândia. Então, são as 3 pesquisas que a gente está desenvolvendo. Aqueles que estiverem interessados em fazer essa discussão junto com a gente, ou de nos convidar para que a gente possa fazer uma discussão, seja com professores, seja com os estudantes, estamos bastante interessados em fazer essa divulgação para que a gente possa ampliar esses resultados. Infelizmente, elas ainda não geraram um número de artigos importantes, até pela limitação de tempo, e elas são muito recentes, mas nós temos todo o material para isso, e é uma questão de time isso ser desenvolvido. Espero não ter estourado muito tempo. Muito obrigada a todos.